Olá, hoje a gente vai mergulhar uma história realmente comovente que fala sobre amor, sobre perda, mas acima de tudo, sobre a força que a gente precisa ter para o nosso crescimento espiritual. É um relato que nos faz questionar, sabe, a própria natureza da saudade e do apego. E para começar, já deixo aqui uma pergunta central para a gente pensar junto. Será que a saudade pode virar uma doença? Pois é. Essa é exatamente a questão que está no centro do conflito da história de hoje. Então, onde é que essa história acontece? Num posto de socorro. Mas não é um lugar qualquer, viu? É um ambiente que se destaca por uma atmosfera de muita ordem, de compreensão e de uma camaradagem, assim, muito bonita. Tenta imaginar comigo um lugar onde tudo, absolutamente tudo, respira ordem e bondade. O trabalho flui, sabe, com aquele respeito natural. E tem o administrador, o Alfredo, que atende todo mundo não só com solidariedade, mas com um afeto imenso, sem nunca mostrar o menor sinalzinho de impaciência. Bom, e nesse cenário, a gente conhece a nossa figura central, Alonso. Ele é um espírito bom, de coração bom, mas que está carregando um peso enorme, o peso da tristeza pela família que ele deixou lá na Terra. E o Alfredo, o administrador, acaba confirmando as preocupações do Alonso. Ele recebeu notícias de lá, e é isso mesmo. A família ainda está lutando para lidar com a ausência dele. A viúva continua muito, muito triste, e os filhos, apesar de saudáveis, estão ansiosos, inquietos. E é aqui que a gente sente a profundidade da dor do Alonso, sabe? Com aquela tristeza resignada no olhar, ele desabafa. Fala da saudade imensa que ele sente. É uma saudade que parece que pesa na alma mesmo. Essa vontade dele é tão grande, mas tão grande, que ele faz um pedido muito sincero. Ele sente que os pensamentos da família o puxam para baixo, sabe? Como se estivessem enfraquecendo a firmeza dele nas novas tarefas. Ele pensa que, poxa, se pudesse mandar uma mensagem, uma coisinha simples, isso traria paz para eles e, claro, para ele também. E aí, diante desse apelo todo do Alonso, vem a resposta do Alfredo. E que resposta! É um conselho cheio de compaixão, mas ao mesmo tempo muito firme. E é aqui que está a lição central de toda essa história. Olha só o que Alfredo faz. Ele traça uma linha, uma distinção que é crucial. Ele explica que tem o sentimento elevado, aquele que fortalece a gente, que eleva, e tem o outro lado, o sentimentalismo doentio que só fere. Ele chega a chamar de enfermidade do coração, algo capaz de desorganizar completamente a mente. E tem mais. Segundo Alfredo, essa separação não é à toa, não é um castigo. Ela tem um propósito divino. Tanto o Alonso quanto a esposa dele precisam desse tempo, desse afastamento, para a jornada de aprendizado de cada um. É um momento, sabe, para se reencontrar, para refazer o caminho e, principalmente, para melhorar o coração. O Alfredo continua a explicação, deixando claro que as responsabilidades do Alonso mudaram. Veja bem, na Terra, a preocupação era com o corpo, com o físico. Agora, ele pode ajudar de um jeito diferente, com uma visão muito mais ampla, com mais segurança. Mas a parte fundamental é: os filhos dele agora precisam traçar seus próprios caminhos, definir suas próprias responsabilidades. E para que a lição fique bem clara, bem gravada na mente, o Alfredo não fica só na teoria. Ele vai além. Ele conta uma história, um exemplo bem pesado, na verdade, para mostrar os perigos reais daquilo que o Alonso está pedindo. E essa história é um alerta, e um alerta poderoso. Pensa só. 2 colegas dele conseguiram permissão para visitar suas famílias. Só que, ao chegarem lá, eles foram completamente envolvidos por aquela energia pesada, pelo choro, pelo luto da família, e o que aconteceu? Eles não conseguiram mais voltar. Simplesmente não tiveram forças. Ficaram presos. O resultado? Desastroso. Eles ficaram, como diz a história, agarrados ao ninho que já tinham abandonado. O prejuízo para a evolução espiritual deles foi imenso. Eles simplesmente não tiveram forças para se desprender e voltar. Isso mostra o perigo que é esse sentimentalismo quando a gente não vigia, quando a gente se deixa levar. Bem, essa história de advertência, esse conselho tão severo do Alfredo, claro, causa um impacto profundo no Alonso. E é isso que leva a nossa história para sua resolução, para o seu desfecho. E, para fechar o conselho, o Alfredo usa uma metáfora perfeita, poderosíssima. Ele diz: os voos de grande altura pedem asas fortes. Ou seja, para alcançar planos mais elevados, é preciso ter força espiritual. Asas fortes para conseguir superar o peso do apego aqui da Terra.
E a mensagem, nossa, ela atinge em cheio. A gente consegue quase ver o Alonso ali ouvindo tudo de olhos arregalados, processando aquela verdade dura. É um momento de virada, de uma compreensão profunda e de uma aceitação silenciosa. E então, com muita humildade, o Alonso mostra que entendeu, que se transformou. Ele simplesmente desiste do pedido. Ele reconhece a sabedoria nas palavras do Alfredo, e ali ele passa daquela dor desesperada para uma aceitação resignada, cheia de sabedoria. E é assim, com essa imagem de transformação, que a gente encerra essa análise, mas com uma reflexão final, né? A história do Alonso nos faz perguntar: como é que a gente pode transformar a dor da separação, que é tão difícil, em um motor para o nosso próprio fortalecimento, para o nosso crescimento? Fica aí a questão para a gente pensar.